Certo, pessoal, dando continuidade, agora falando sobre gerações dos computadores, tá? A primeira geração dos computadores foram computadores a válvula, tá? Essa primeira geração ela gerou em torno de 1945 até 1955. Aí elas funcionavam com esse tipo de válvulas aqui, ó. Essas válvulas elas funcionavam com um princípio químico. Aí o pessoal que é safo em química deve lembrar como é que funcionava aqui. É, cadê aqui? Cátodo, ânodo. Estão lembrados de como é que funcionava isso? Aí, pessoal, para quem não lembrava, então tem um princípio químico aqui, né, de perda de elétrons, ganho de elétrons, aí tem uma troca de energia, e aí era dessa energia que os computadores faziam proveito, tá? Aí o problema que essa aqui eu tenho, antes de falar dos problemas, que já deu para ver as imagens, né? Esse aqui são os exemplos de computadores a válvula, o Colossus, que falamos ainda há pouco, o primeiro computador digital do mundo, o ENIAC e o EDSAC. E aí, aqui tem... É importante que se diga, não sei se vocês conseguem perceber, que essa imagem aqui, ela tá parece que queimada, né? Essa válvula aqui parece estar queimada, essa aqui também. Esse era um dos grandes problemas dos computadores a válvula. Que essas válvulas, elas acabavam trazendo um grande problema de manutenção. Porque elas aqueciam muito e aí queimavam com muita facilidade. Então a manutenção dos computadores era muito alta. E aí, já que a manutenção era alta, o custo para manter esses computadores também era muito alto. E aí, a computação evoluiu e a segunda geração já não é mais de computadores a válvula, são computadores com transistores, tá? A segunda geração já gira em torno de 1945 a 1965. Quais são as vantagens dessa segunda geração com relação à anterior? As dimensões foi reduzida, tá? Primeiro que os transistores eram menores do que as válvulas, e aí isso ajudou também a diminuir o tamanho dos computadores. Os computadores eram mais econômicos, né? Os transistores davam menos manutenção. Então, enquanto que as válvulas queimavam muito, os transistores não aqueciam tanto, então não queimavam tanto, a manutenção diminuiu, então foi mais econômico manter os computadores. A velocidade dos computadores melhorou e a durabilidade, né? Já que não queimavam tanto, então os computadores duravam mais. Aqui tem alguns exemplos de computadores dessa geração. O que a gente pode destacar aqui? Esse aqui da IBM, por exemplo, dominou a computação científica nos anos 60. Esse outro aqui, o marco importante na computação numérica. Bem, aí continuando, né, temos aqui a terceira geração, já são computadores com circuitos integrados, já em torno de 1965 a 1980. Aí esses computadores já tinha aqui microcomputadores que dominavam a década de 70. E as vantagens era especialmente, tá, o custo e o desempenho. Aí eu destaquei uma imagem aqui, ó, ao tamanho dos circuitos integrados, tá? Então esse negocinho que está aqui na ponta do dedo dessa pessoa, ele é assim, tá? Isso aqui é um circuito integrado. Então aí com isso, o computador ficou mais rápido, né? O desempenho melhorou. E aí, mais uma vez, a computação evoluiu, e aí chegaram os computadores com processadores. Já na década de 80 até 1991, é mais ou menos o período dessa quarta geração, tá? E aí, pessoal, na quarta geração, os computadores já tinham dezenas de milhares, centenas de milhares e depois milhões de transistores nas pastas. Espera aí, deixa eu vir mais para baixo aqui para poder ler direitinho. Milhões de transistores em uma pastilha, tá? Aqui tem a imagem de um processador, tá? Então aqui tem vários transistores aqui, né? Como vocês podem ver, tá? E aí essa geração dos computadores fez evoluir o tamanho dos computadores. Né? Os computadores que eram muito grandes foram reduzindo de tamanho e a velocidade também deles foi aumentando.
E aí eu acho que, não sei se é da época de vocês, mas o meu primeiro computador já foi um Pentium 4, já era um computador já até novo, já era na época de em torno de 2000 e alguma coisa. Então já eram computadores, já eram mais próximos né? Pelo menos o meu computador, né? E aí, pessoal, chegamos aqui à quinta geração. A quinta geração já é a geração dos supercomputadores com processadores com milhões de transistores, tá? E aí ele vem de 1991 até os dias atuais. Então, notem que essa quarta geração e a quinta geração já são computadores, já são os PCs, né? Os personal computers. Os computadores de mesa, já são os computadores com poder de processamento já melhor. Aqui nesse caso, é dita a quinta geração por causa da era online, né? E aí essa era online, vamos citar aqui as redes sociais, que ajudaram a dar um grande boom na computação. E aí, quando a gente fala dessas redes sociais, imagina, por exemplo, o YouTube, né? Para que ele possa garantir o processamento de toda aquela quantidade de vídeos, o tempo todo sendo executadas, sendo postadas. Então, esses computadores, eles precisam ter um poder de processamento muito elevado, né? Não pensem vocês que é uma máquina pequena, igual a que eu tenho aqui na minha máquina, aqui na minha frente agora. São máquinas parecidas com essa aqui, ó. Tá? Essa máquina aqui é um supercomputador, tá? Ela faz trilhões de operações por segundo, certo? Então, para ser possível essa era online, né, é preciso ter supercomputadores com super poder de processamento. Na quinta geração também surgiram a arquitetura de 64 bits. Para quem não sabe a diferença de 64 para 32 bits, como é que funciona na computação? Imagina que nós temos uma avenida onde só dá para trafegar 2 carros. E aí 2 carros por vez passam ao mesmo tempo nessa avenida. Pode ser uma avenida com mão dupla. Pode ser 2 indo e 2 voltando. E aí, se for assim de mão dupla, né? Só dá para passar 4 carros ao mesmo tempo, né? Se todos passar, vamos pegar 1 quilômetro dessa avenida, quilômetro 8. Lá no quilômetro 8, se passar ao mesmo tempo o conjunto de carros, vai no máximo passar 4 carros ao mesmo tempo, 2 indo e 2 voltando. Não vai dar para passar 5 carros. Já que não vai dar para passar 5 carros, o que vai acontecer? O seguinte carro ele vai passar numa próxima vez que der para ele passar, né? Isso seria equivalente à arquitetura 32 bits, tá? Aí chegou a quinta geração, surgiram os computadores com arquitetura de 64 bits. E aí o que isso quer dizer? Trazendo por exemplo de novo da avenida. Eles duplicaram o tamanho da avenida. Ao invés de passar apenas 4 carros ao mesmo tempo, agora passam 8 carros ao mesmo tempo. E aí, obviamente, se passam 8 carros, o fluxo de carros aumentou, né? E aí, com o aumento do fluxo de carros, tem mais carros trafegando. Trazendo para a computação novamente, com essas arquiteturas 64 bits, quer dizer então que dá para trafegar mais bits ao mesmo tempo naquele computador. E aí, se tem mais bits passando ao mesmo tempo, trafegando ali, então mais dados ele consegue processar. Mais rápido fica o computador. Tem mais, já que é uma arquitetura melhor do que a 32 bits, tá? A gente vai detalhar o que é bit mais lá na frente no decorrer do curso, tá? Mas por hora, saibam que o bit ele é a menor unidade da computação, tá? E aí só tem 2 bits, 2 valores para 1 bit, ou é 0 ou é 1, tá? A gente vai comentar isso mais lá na frente. Ainda na quinta geração, nós temos aqui a multimídia, né? Aí hoje em dia a gente deu o exemplo do YouTube, né? Então, ao mesmo tempo que tu pode ter uma página com vídeo, tu pode ter foto, texto. Então, tu tens ali uma multimídia na tua frente. A quinta geração é a geração da robótica, da inteligência artificial, tá? Aí tem aqui o reconhecimento de voz. Esses dias estava até rolando uma... Não sei se
pode chamar de meme, mas era um vídeo que estava rolando muito sobre a Alexa, que é uma assistente virtual da Amazon, né? Que é, digamos assim, que ela tem uma certa inteligência. Tu consegues falar com ela, aí ela ouve bem, então ela consegue fazer o reconhecimento da tua voz, e aí, dependendo do que tu falar, né, a entrada de dados para ela, ela vai processar e vai te gerar uma saída. Que, vamos supor, se tu pedir para... Por exemplo, tu pode configurar a tua casa, né, ser uma casa inteligente para acender as lâmpadas da tua casa. Então tu chega com ela e fala, Alexa, acende as lâmpadas da sala. Aí ela vai lá e acende. Então o input foi a tua voz, ela processou a tua voz, reconheceu a tua voz, e o output, a saída, foi acender as lâmpadas que tu pediste. Certo? E aqui, ó, aqui eu tenho aqui no cantinho uma máquina. Não é um supercomputador igual esse aqui, mas é uma máquina com um bom processamento. Para ver se eu vou conseguir descer um pouquinho, senão vocês acompanhem lá no slide. Tá? Aqui, ó. Essa máquina é uma máquina, é um desktop, né? Uma máquina, um PC, um computador pessoal. E essa máquina ela já deve estar utilizando aqui a arquitetura de 64 bits. Então ela é uma máquina já que faz parte dessa quinta geração. Tudo bem? Bem, pessoal, essa aqui são as referências que foram utilizadas durante essa aula, tá?